Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, estou aqui no Salão Nobre, Fórum da cidade de Ouro Fino, onde acontecem todos os tribunais do júri. Os julgamentos acontecem neste salão. Estava todo mundo esperando que eu entrasse ao vivo, que eu fizesse uma live por volta de 2 horas da tarde, porém, o julgamento hoje foi mais curto, já que o promotor de justiça, o acusador, né, ele decidiu não usar a réplica. Automaticamente, a defesa não teve a tréplica. E já foram para votação. Tá? O fato ocorreu no dia 10 de dezembro de 2021. Foi no banheiro feminino do Pronto-Socorro Municipal, anexo à Santa Casa. Na época, no dia, eu fui acionado por volta de 3 horas da tarde. Fui até o local e acabei presenciando o que estava acontecendo. Existia informação de um corpo dentro do banheiro. Estavam aguardando a chegada da perícia, que chegou instantes depois. Uma perita chegou, ela até aguardou eu terminar de fazer o vídeo. Eu estava ao vivo, esperou terminar para ela poder passar. E o caso foi indo, né? Na época, foi colocada a tese o quê? Será que nasceu morto? Será que nasceu, ficou ali e morreu? Não tinha a tese do infanticídio, não existia essa tese, nem foi constado. E passado um tempo, em entrevista com o delegado Dr. Valdir Jorge Pelarico Júnior, falou assim: olha, o laudo de necrópsia chegou e foi constatado morte violenta, foi constatado asfixia. E aí, eu acabei vendo as fotos, onde mostrava o papel na boca da criança. Né? Mediante isso, foi instaurado um inquérito policial. O delegado remeteu todo o inquérito para o Ministério Público, que ofereceu denúncia. Fiz a denúncia, inclusive, com relação à mãe da Roberta. A mãe da Roberta foi pronunciada, de acordo com a tese da defesa. O Dr. Paulo César vai explicar para vocês no final aí, tem entrevista com ele, onde somente a Roberta respondeu pelo crime em si, infanticídio. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Tá, recado de um dos parceiros, eu volto já com a sentença. Entrevista com o Dr. Carlos César Marques Luz, que é o promotor de justiça, e o Dr. Paulo César Crivellaro, que é o advogado de defesa. Eu volto no finalzinho pra gente bater mais um papinho, tá bom? Sai daí não. Em Ouro Fino Auto Posto se conecta, sua melhor opção em abastecimento. Gasolina original Ipiranga, a MPM, e sem contar que tem aquele descontão para clientes e conecta. Vem pra cá. O Egrégio Conselho de Sentença reconheceu, consoante termos de votação própria, que a acusada praticou o delito de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal. Reconhecida a prática do delito, julgo procedente o pedido inicial e condeno Roberta Carolina Dias como incursa nas penas do artigo 123 do Código Penal. Passo a dosar-lhe a pena. Culpabilidade. Conhecia o caráter ilícito do fato, tinha condições de portar-se de forma diferente e era imputável. A culpabilidade mostrou-se intensa. Não registra antecedentes. Conduta social ao que consta ajustada. Motivos. Ao que consta nos autos, motivos meramente morais. Numa sociedade tão desenvolvida, em que a gravidez é tida como algo tão normal, inclusive fora do casamento. Circunstâncias. Tratou-se de morte de criança perfeita, que tinha condições de sobreviver fora do útero, e o infanticídio foi praticado em condições precárias, dentro de um banheiro, por asfixia, causando-lhe intenso sofrimento. Não há que se falar em comportamento da vítima. Consequências do crime. Ceifou uma vida em seu pleno nascimento, impedindo que a criança se desenvolvesse e tivesse uma vida normal. Com tal diagnóstico,
fixo-lhe a pena em 4 anos de detenção, que a torna definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras. Ressalto que não houve confissão, tendo em vista que a acusada sempre alegou nos interrogatórios não se recordar dos fatos ocorridos no interior do banheiro. O regime de cumprimento será o aberto, desde de aplicar-lhe a substituição da pena, tendo em vista que se tratou de crime contra a pessoa. Transitado em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral e a VEC, espécie guia de execução, custas na forma legal, publicada e intimadas as partes em sessão plenária do Tribunal do Júri desta comarca de Ouro Fino, às 15 horas e 15 minutos do dia 24 de setembro de 2025. Bom, gente, encerrando agora, né, nosso vídeo do Tribunal do Júri, no caso da Roberta Caroline Dias, pelo infanticídio ocorrido no dia 10 de dezembro de 2021, no banheiro público do pronto-socorro da cidade de Ouro Fino. Estou com o promotor de justiça, né, no caso é o acusador, é o que defende, a população defende o povo, né, fala assim, o promotor ele fala pelo povo, né? Exato. E o povo decidiu o quê, doutor? Olha, o povo foi chamado para ser jurado, né? Representado por 7 jurados, e numa votação muito apertada, acirrada, né? Foram 4-3, votou pela condenação da acusada, né? E a sentença foi 4 anos de reclusão, de detenção no regime aberto. Entendo que foi justa a decisão e não esperava outro desfecho, não. O aberto mudou agora, né, a vida dela, porque antes ela não precisava comunicar nada, tipo, o regime, a condenação dela agora impõe que ela esteja em casa 6 horas da tarde, perfeito. Finais de semana, feriados, ela não pode mais sair. Com como certeza. Acontecia. Tem imagens dela aí participando de eventos fora, isso acabou, né? E acabou. 4 anos. Se fizer isso, está sujeito à regressão para o regime mais grave. Seria o semiaberto e depois o fechado. E aí, na sua opinião, foi justa a condenação? É o que a lei pedia? Olha, pelo que eu analisei do processo, né, desde o começo, eu entendo que realmente houve um infanticídio que foi provocado pela acusada Roberta. Os jurados também reconheceram, e eu achei que foi justo, né? A pena prevista para esse tipo de infração penal, ela é mais branda, porque respeita o estado puerperal da pessoa, né, da mãe, né? É um estado emocional, psicológico, moral, que fica alterado, a lei reconhece isso, por isso que a pena é mais branda. E, enfim, os jurados reconheceram as teses da acusação, né, que foi comprovado por laudos periciais e microscópicos, e as testemunhas, né, lá do hospital, que foram muito firmes, declararam, né, o que ocorreu de fato, e o resultado não podia ter sido outro. Ficou no meio termo, né? Entre 2 a 6, deu 4. Entre 2 a 6, o juiz deu 4, considerou aí a personalidade da ré, mas também o fato dela não ter reincidentes criminais e tal. Então a reprimenda ficou bem dosada. Doutor, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Até o próximo. Até mais. Bom, agora eu estou com o advogado de defesa, o doutor Paulo César Crivellaro, que representou a Roberta Caroline Dias neste ato aqui no Fórum de Ouro Fino. Doutor Paulo, o senhor usou uma tese, né? E o que o senhor achou da sentença aplicada hoje no Tribunal do Júri na cidade de Ouro Fino? Bem, primeiramente, nós cumprimentos a todos os telespectadores, né? Nós sempre respeitamos a decisão dos jurados. Era uma decisão possível, nós nos sentimos aqui absolutamente vitoriosos, porque a acusação inicial do Ministério Público, tanto para ela quanto para a mãe dela, era de homicídio triplamente qualificado e ainda com um agravante de pena. Nós partiríamos de uma pena mínima de 20 anos, ela poderia ter saído, poderia chegar a 30 anos ou até mais, dependendo do contexto aqui, né, porque como haveria situações de aumento de pena, a pena poderia até ultrapassar o máximo, né? Então nós conseguimos, durante o processo, antes de chegar aqui ao júri, que houvesse já o entendimento de que não houve um homicídio, mas sim um possível infanticídio, que era a nossa tese desde o início. Nós apresentamos aqui realmente para os jurados algo em que nós estávamos convictos que realmente aconteceu, e seria essa questão de um momento de anormalidade mental
que acaba levando a pessoa ao cometimento. Todos esses crimes, nós vemos quando envolve infanticídio, apesar da comoção pública, o que acontece? Na prática, se percebe que a mulher ela não está em condições normais, né? Ela sempre tem algum ali devaneio, alguma situação, que é o chamado estado puerperal. No caso da nossa cliente, nós buscamos demonstrar aqui que ela estava, na verdade, numa situação de psicose puerperal. Inclusive, o resultado foi muito apertado, foram 4-3, né? Isso não foi divulgado aqui, mas o resultado foi esse, foram 4 votos pela condenação, 3 votos pela absolvição. A defesa fica muito satisfeita com o trabalho que foi feito. Nós devemos ainda interpor recurso por uma questão técnica, particularmente relacionada, inclusive no tocante à fixação da pena, que nós entendemos que houve algum equívoco ali. Você achou muito? Eu entendi, porque as circunstâncias judiciais, respeitosamente, que foram invocadas pelo Dr. João, são circunstâncias inerentes ao tipo penal. E a jurisprudência é farta nesse sentido, tem plena convicção de que nós vamos reduzir essa pena ainda para o mínimo legal ou algo muito próximo disso, porque não se pode utilizar circunstâncias que são inerentes ao crime para agravar a pena. Então nós temos esse entendimento. O senhor comentou que no caso de condenação ele iria para uma instituição, para um albergue. Sim. Nós não temos o albergue em Ouro Fino, nós temos uma PAC em Pouso Alegre, que é longe. Sim. Tá? Geralmente, nesse caso de aberto em Ouro Fino, acaba se cumprindo em casa. Acaba se cumprindo em casa, exatamente. No caso, o senhor sabe se é tornozeleira ou se é somente Isso, comparecer ao fórum a cada período? O que acontece? Na verdade, quando você tem esse regime, que é um regime especial determinado pelo Supremo Tribunal Federal, porque teoricamente, pela lei, né, nós não temos a possibilidade do regime aberto ser cumprido em domiciliar em casos como esse. Ele tem, mas em outros casos não é a situação aqui. Pessoa idosa, gestante no final da gestação, não é o caso. Porém, o Supremo Tribunal Federal acabou editando uma súmula vinculante 56, que estabeleceu que, por conta da ausência dessa casa do albergado, o cumprimento pode ser feito em regime domiciliar. Então ela fica em liberdade ao longo do dia e pernoita pernoita na casa, final de semana em casa. Exato. O juiz pode, neste caso, expressamente determinar a colocação de monitoração. Pode acontecer, monitoramento eletrônico. Isso, obviamente, só após o trânsito em julgado ainda, né? Ainda tem a fase toda de recursos, etc., mas após o trânsito em julgado, se manter essa condenação, realmente é isso que vai acontecer. Doutor, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço aí a atenção, a oportunidade de poder explicar para todos o que passamos aqui hoje. Até a próxima. Até mais. Bom, tá aí, gente. Essa foi a sentença, foi o tribunal do júri da Roberta Caroline Dias, aqui no tribunal do júri da cidade de Ouro Fino. Ela foi condenada a 4 anos em regime aberto. Tem muita gente que fala assim, é injusto e tal. É o que manda a lei, é o que diz a lei, tá? E a lei foi aplicada de acordo com a vontade dos jurados. Eu vou terminando por aqui. Semana que vem nós temos outro tribunal do júri, tá? Então a gente se fala novamente no fórum daqui a uma semana, mas tem vídeo a qualquer momento, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.